Tem uma pergunta que eu sempre quis perguntar pra você, eu vou perguntar, Pode não tem perguntar, como. pô. Tá doido. Porque nessa época meu irmão era muito São Paulino e muito seu fã também. A gente era muito seu fã e, tipo, caralho, e a gente ficou, tipo, muito feliz que você ia pro São Paulo, não era Sim, isso? 2005. E aí a gente ficava naquela, cadê? Por que não bota ele? O que tá acontecendo? A gente quer ver esse cara no campo. Os fãs queriam muito isso. O que aconteceu ali, cara? Você não queria? O Leão tava... O que foi aquilo? Então vamos começar pelo começo. Quando eu voltei do Mundial de 2004, eu ganhei melhor do mundo e deu uma repercussão muito grande. Eu acho que foi essa virada de chave. Pô, quem é esse cara? Porque tudo que eu pensei no Mundial que eu pensava acontecia. Nós não fomos campeões. E quando eu voltei, o presidente do São Paulo, o meu irmão, foi arrumar alguma coisa no escritório do Marcelo Portugal Gouveia. E não era... E sempre que o meu irmão arrumava, ele entrava no meu site para testar os computadores. Meu irmão trabalha com isso, um dos meus irmãos. E aí, quando ele entrou, o Marcelo Portugal Gouveia saiu da sala dele. Pô, sou fã desse cara. Pô, é meu irmão. Pô, é seu irmão. Tá no Mundial, tá no Mundial. Pô, quando ele voltar, manda ele lá no CT. Voltei do Mundial, fui no CT visitar os jogadores. Aí encontrei o Leão. Pô, você é fera, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E deu uma repercussão bacana lá. Os jogadores saindo pra vir falar comigo. A imprensa parou, virou o treino pra falar. E o presidente tomou um susto assim. Falei, caramba, não sou só eu, né? E aí ele trocou meu telefone e no dia seguinte ele me ligou. Ele falou, você jogaria no São Paulo? Eu falei, pô, lógico, né? Imagina. Que pergunta. Vou falar que não, presidente do São Paulo? Eu não tô imaginando que ele pensa. Vai lá no Morumbi hoje, 5 da tarde. Eu falei, tá bom, vou. Cheguei lá, o contrato na mesa. Falei, quero que você jogue no São Paulo. Nossa, Mano. então foi assim. No dia seguinte, eu fui num dia visitar o CT. Eu acho que ele pensou naquele dia e no dia seguinte ele fez. Não é que ele viu que, tipo assim, vamos ver se ele vai se adaptar ao campo. Nada. Coloca ele pra... Não, vem cá. Então você... Ele então veio com vem o cá. contrato. Só que qual que foi o erro? Que também teve um erro dele. Ele me contratou sem o Leão saber. Não avisou. E o velho. Leão é o treinador. Eu, no lugar do Leão, também ficaria puto. Só que eu não tenho culpa. E aí eu falei, presidente, saí do Morumbi 5h30 da tarde. Falei, presidente, eu preciso avisar meu clube lá no Sul. Eu preciso avisar, não deixa. Não, pode deixar. Tava Entrei jogando no onde? carro, tava em Jaraguá do Sul. Na Malva de Jaraguá do Sul, que eu fiquei 8 anos. Entrei no carro, os programas de esporte 6 horas. Liguei o programa de esporte, primeira notícia. E quem tava no programa? O Leão. Aí os caras dando a... Não, mas como assim? Não, deve ser pro futsal. Não, é pro futebol. Não deve ser. E eu escutando. Nossa. Aí beleza, isso foi no final de dezembro, comecinho de janeiro, nos apresentamos dia 14 de janeiro. E o Leão falou, o Falcão é jogador do presidente. Tipo assim, eu não queria. Ou não me perguntaram. E ele é assim, né? Todo time tem uma historinha. E aí foi que a gente combinou de fazer um mês de treino. Quando eu me apresentei, falou, seguinte, você vai treinar um mês, vai se adaptar, mas eu sempre joguei campo, não teria problema. E depois você vai ficar à disposição do treinador. Beleza. Nos apresentamos dia 14, só que assim, foi um boom muito grande. A imprensa só queria saber disso, a torcida só queria saber disso, minha camisa começou a vender. E aí eu sei, por fontes de dentro da comissão técnica, e eu tenho esses vídeos, tenho tudo, que no dia 19 era a nossa estreia contra o Ituano. Então não teve exame médico, teve exame de coração, teve corrida no campo, teve um rachão e foi pro jogo. E aí ele selecionou 20 para ir pro jogo. E eu tava no 20. Você participou do rachão? Participei. bem, tudo? Não, tudo tranquilo. Só que ele nunca tinha me visto jogar. E aí eu tava entre os 20. Ah, tem 2 cortes no vestiário. Óbvio que eu vou ser cortado. Chegou no vestiário, não fui cortado. Foi pro banco. Óbvio que eu não vou entrar. Chegou no jogo, ele me pôs, faltando 11 minutos. Cara, entrei bem pra caramba. Ah, eu vi Primeira os bola, lances. deixei o grafite na cara do gol, fiz uma tabela de letra com o Josué, dei no Velber, o Velber pisou pra mim, eu dei uma bagaçada na gaveta, dei no lançamento que o grafite perdeu o gol. E no dia seguinte, todos os jornais, Fal Show, nota 9,5. E aí aumentou essa pressão. Aí eu escutei de pessoas de dentro da comissão técnica que ele me pôs pra eu entrar perdido. Isso eu não tô falando o que eu acho, é o que eu escutei de pessoas que ficaram meus amigos depois. Pra eu entrar perdido e falar assim, pronto, imprensa, me deixa em paz agora. Ah, então Nossa. o que você ficou sabendo é que ele te colocou pra meio que... Olha lá, você viu, Te não deu em fuder. nada. É. Ou me deixa em paz, porque assim, foi um boom muito grande. E eu fui bem. E eu fui bem pra caramba. Qual que é a sequência natural? Jogou 10? Próximo jogo vai jogar 15. O outro jogo vai jogar 20. Dependendo Próximo do jogo, jogo. vai jogar até um tempo. Exatamente. Próximo jogo. Não fui nem pro banco. Como é que o primeiro jogo eu vou pro banco sem treinar e no outro jogo, com o que eu fiz no outro jogo, eu não vou nem pro banco? Então começou a virar uma coisa meio birrinha.
Até eu vi uma entrevista dele aí, tal, ele fala, pô, sempre fala nos lugares aí, nunca fala na minha frente. Leão, tô te procurando faz 1 ano pra você gravar pro meu canal. E eu não tenho medo dele, né? Às vezes ele acha que todo mundo tem medo dele. Eu não tenho. Eu tenho o maior respeito pela carreira dele, pelo que ele fez. E vocês dois estão com uma vida resolvida. Não tenho. É que esses dias ele deu uma entrevista aí, não, porque ele só fala nos programas. Pra mim, ele nunca falou na frente. Tô tentando faz 2 anos, Leão. Por favor. A hora que você quiser, tamo aí. Até porque eu tenho o maior respeito pela sua carreira, mas não tenho medo de você. E aí, dentro de tudo isso, começou essa coisa de todo jogo grande, ele me tirava porque a torcida gritava meu nome. E também, e é verdade, eu quero que ele fale que é mentira, depois de um certo tempo, quando começa o segundo tempo, você vai aquecer atrás do gol. Ele começou a proibir quando eu ia pro jogo. E aí me falaram internamente. Proibir de aquecer. Proibir de aquecer lá. Ninguém podia, tinha que ficar no banco ali apertado. Porque se fosse lá, a torcida ia gritar meu nome. Isso é uma realidade. Isso é uma verdade que a comissão técnica pode falar. Embora se ele vier negar, ele vai estar mentindo, porque é uma realidade. E aí, tipo, você não vai aquecer lá porque a torcida vai gritar nome. Ele não falava, mas era proibido aquecer. Mas que bobagem. Isso é uma realidade. E que culpa que eu tenho? Então, jogo grande ele me cortava, jogo pequeno ele me levava pro banco e ponto. Depois de um certo tempo, aí o que aconteceu? Ele passou a fechar os treinos com bola. Aí o Falcão, não tá treinando bem, ninguém tá vendo. Isso também é verdade, tá? Não adianta ele falar o contrário, que é uma realidade. Do clube, e eu tenho os contatos que podem afirmar isso. Cara, então, dentro de tudo isso, começou a ficar uma coisa pessoal. No 3º, no 4º mês, eu falei, cara, acabei de ser melhor do mundo. Não tô vivenciando nem ambiente de jogo. Os caras vão pro jogo, eu vou pra casa. Se eu tivesse indo pro jogo e não jogasse, tava tudo certo. E aí isso começou a me incomodar muito. Aí teve uma hora que os patrocinadores que eu tinha no futsal começaram a me chamar. Volta. Falei, cara, acho que eu vou voltar. Comecei a pedir tal, Mas não apareceu oportunidade pra você ir pra nenhum outro clube de campo? Apareceu, mas o São Paulo me deu 3 anos de contrato pra eu continuar. O Paulo Autuori, antes de contratar, não lembro quem, ele falou comigo, você quer ficar? Sentou eu, Paulo Autuori, Marcelo Portugal Gouveia, Juvenal Juvencio e Marco Aurélio Cunha. Você ia ser campeão da Libertadores e Mundial. Ia. Só que eu tava tão feliz de voltar pras quadras, cara. Eu tava tão feliz que assim, caramba, eu vou voltar, velho. Então, quando eu via a Libertadores, eu joguei até a semifinal. Eu entrei com aquele jogo contra que o Rogério Ceni fala que foi o gol mais bonito da carreira dele, contra a Universidade do Chile. Eu entrei aquele jogo. Eu joguei aquele jogo. E aí eu assisti o São Paulo, eu torcia. Eu vi o São Paulo ser campeão mundial, mas não me dava aquela sensação, pô, podia estar ali. Então eu tava tão bem resolvido de ter ido, que foi muito legal. Tenho o maior respeito faz 16 anos, cara. E as pessoas falam como se fosse ontem. Né? E todo dia eu respondo a mesma coisa. É que gerou uma parada, Falcão, de tipo assim, aquilo que gerou de quando o Ronaldo foi jogar no Corinthians de, aposto que palmeirenses, santistas, São Paulinos foram assistir o jogo do Corinthians no Pacaembu, corintiano, palmeirense, santista ia ver você jogar no campo, tá ligado? Foi até feito uma matéria sobre isso. Mas certeza, mas eu acho que é uma grande besteira, tipo, acho que talvez o Leão pense isso, não sei, né, se ele é bronco, se ele não é, tipo, às vezes é orgulhoso, mas eu acho que foi uma besteira se isso rolou tudo porque se você vai bem, claro, ele ia também se destacar, tipo, eu coloco o cara deita. Claro. E nunca faltei com respeito com ele, sempre cumpri os treinos, sempre tudo. Nunca conversou comigo sobre nada, onde você prefere jogar, onde você vai aqui, acho melhor você... Nunca teve uma troca de palavra. Não, nunca. Nada. Se era atleta dele, vocês não Não era. Ele dificilmente conversava com o atleta, mas comigo não teve uma conversa. Ele deve ter ficado puto, de tipo, falando assim, mano, passaram sobre a minha autoridade, mas trazer isso, esse cara isso aqui, caralho. Mas isso aí então é birra, eu não quero, mano. é birra, eu não quero dar moral pra esse maluco, não foi eu que pedi ele. Sim. E aí... Você conversava com os jogadores? Totalmente, sou amigo de muitos até hoje. E eles? Eles me apoiavam Não todos, eu não tenho te falar de ninguém. O Rogério Ceni falava, porque assim, os treinos de finalização era bizarro, de 10 chutes eu acertava 9 no gol. E os caras consagrados... Pô, se você acertava a caixa Exatamente. pequena, vai acertar a caixa... O Rogério tava treinando comigo, falta dele passar e pisar, eu vim bater pro gol. Então eles me davam muita moral. O Rogério ia sair do gol talvez pra ir bater, pra rolar ele a bola falou, a gente treinou isso. Ele falou, quando tiver... Você vem, se você tiver no jogo, se tiver pênalti, eu vou virar pra lá, você vai bater. Ele falava isso pra mim. Então os caras me apoiaram muito, porque eles sabiam, eles viam ali no treino que eu podia ajudar. E eu sei que eu podia ajudar também. Não sei se eu ia ser titular, não sei se eu ia pra seleção, não sei se eu ia pra Europa, mas que eu jogaria naquele time, eu jogaria. Isso eu tenho certeza. Mas o Falcão não é jogador de campo. O Leão até sempre me dá moral como jogador de futsal, sempre. Pra mim é um gênio, pra mim é isso, pra mim é aquilo, mas no campo não dá, porque ele tem que dar a resposta porque eu não joguei. E ele sempre vai falar de mim. Mas é o que eu falei, tenho o máximo respeito por ele, como treinador, como jogador, mas comigo eu acho que pegou o lado que o presidente fez e ele jogou pra mim. Tá. E eu nunca faltei um respeito com ele. Você gostaria de jogar mais em que posição no campo?
Aquele time do São Paulo... Já que o Leão não deixou você falar, fala aqui. Aquele time do São Paulo jogava com 3 zagueiros, que era Fabão, Lugano e Ed Carlos. Júnior e Cicinho, Mineiro e Josué. Nossa, que time, do mano. São Paulo era do Tardelli e Grafite, e jogava o Danilo aqui. Cara, essa posição aqui solta, com 2 pitbullzinhos atrás, que era o Mineiro e o Josué, 3 Ia zagueiros. deixar você jogar livre. Aqui, com o Grafite fazendo pivô. Cara, E na hora de defender, volta o Júnior e o Cicinho? nem precisava, porque você tem Júnior e Cicinho, você tem Mineiro e Josué, e você tem 3 dragão lá atrás. Mano, o que o Josué e o Mineiro corriam era bizarro. Não, né? absurdo. Os 2 desse tamanho aqui, absurdo. E ou às vezes um 4-4-2 comigo e com o Danilo e 2 zagueiros. Você poderia ser peça fundamental. Tipo, o Totalmente. Danilo cansou, entra o Falcão. Totalmente. Nossa E o senhora. Danilo é um cara super importante. Né? Não tô nem falando de jogar no lugar dele. Tô falando de uma posição daquela formação que eu me sentiria muita vontade de jogar solto ali, jogando de frente. Puta, né? E eu falo de você entrando, porque, pô, é o normal, né? Acabou de chegar, vai entrando, Claro, até chegar a claro, titularidade. claro. Você acha que você chegaria... agora acho que a gente pode até especular um pouco, vai. No futsal você é o maior de todos, mas no... Tem gente que fala que não, hein? E no futebol, você acha que você conseguiria jogar num grande europeu, chegar à Champions League? Se eu escolhesse jogar campo desde moleque, com certeza. Perfect.